Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 5. Nós vamos estar proclamando do versículo 1 ao versículo 12. Livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao 12. É muito bom quando nós vamos pregar a palavra de Deus e os irmãos aqui na frente, eles proclamam tudo aquilo que a gente rezou, proclamam tudo aquilo que a gente tinha para falar na pregação. E quando o pregador vem é para de fato confirmar aquilo que nós precisamos ouvir. Eu estava até comentando com o Rafael ali no fundo, eu falei assim, nossa, mostra que estamos no caminho certo. E a palavra de Deus diz assim para nós nesta noite: levantou-se uma grande queixa entre os homens do povo e suas mulheres e seus irmãos, os judeus. Uns diziam: somos obrigados a penhorar os nossos filhos e as nossas filhas para recebermos trigo, para podermos comer e sobreviver. Outros dizem: temos que empenhar nossos campos, vinhas e casas para recebermos trigo durante a penúria. Outros ainda diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado, penhorar nossos campos e vinhas para pagarmos o tributo do rei. Ora, temos a mesma carne que nossos irmãos e nossos filhos são como o deles. No entanto, temos que entregar à escravidão nossos filhos e filhas. E há entre nossas filhas algumas que já são escravas. Não podemos fazer nada, porque nossos campos e nossas vinhas já pertencem a outros. Fiquei muito irritado quando ouvi suas lamúrias e estas palavras. Tendo deliberado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados neste termo: que fardo cada um de vós impõe a seu irmão? E convocando contra eles uma grande assembleia, eu lhes disse: resgatamos na medida das nossas posses nossos irmãos judeus que se tinham vendido às nações. E agora sois vós que vendeis vossos irmãos para que resgatemos? Eles emudeceram e não acharam respostas. Continuei: não está certo o que fazeis. Não quereis caminhar no temor de Deus para evitar os insultos das nações, nossas inimigas? Também eu, meus irmãos e meus homens, emprestamos-lhes dinheiro e trigo. Pois bem, perdoaremos estas dívidas. Restituireis sem demora os seus campos, vinhas, oliveiras e casas. Perdoareis as dívidas do dinheiro, do trigo, do vinho, do óleo que lhe emprestastes. Palavra do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para a poderosa palavra de Deus, para a bela, para a extraordinária, para a maravilhosa palavra de Deus. Amados, o povo de Deus aqui neste lugar
estava em reconstrução. Era o final de um exílio e o povo se encontrava totalmente destruído. O povo se encontrava sem templo. O povo se encontrava desprotegido. Assim como muitas das vezes somos nós, fracos, em ruínas, sem esperança. Assim se encontrava o povo de Deus. Porque no passado, não tão distante, eles tinham virado as costas para Deus. Eles tinham abandonado a comunhão com Deus, assim como muitas vezes também nós voltamos as costas para Deus. E existia naquele lugar um rei pagão que tinha um copeiro. Isso, de fato, um copeiro, aquele homem que servia ao rei. Amado, e como copeiro judeu do povo de Deus, ele olhava para o povo, olhava para o sofrimento do povo, olhava para a falta de esperança do povo, e aquilo incomodava o coração daquele simples homem. Neemias, copeiro, homem simples, mas de grande coração. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha, que se acha simples, que se acha que a sua vida não tem sentido, que acha que até aqui já deu, pronto, acabou, não pode mais. Eu quero proclamar na sua vida em nome de Jesus, assim como Neemias, um copeiro simples, é você nesta noite que Deus quer levantar na sua casa, que Deus quer levantar na sua família, que Deus quer levantar no seu emprego, que Deus quer levantar na sua realidade e mudar a sua vida e mudar a sua história, e através de você mudar aqueles que estão à sua volta. Não importa se você é graduado, se você é um copeiro, quanto Deus quer, Deus suscita, Deus planta no coração, Deus levanta e Deus faz. E aquele homem que podia ficar lá na dele assim, ó, eu estou bem, está tranquilo aqui para mim, está muito bom. Talvez você poderia estar na sua, nossa, está muito bom para mim. Não, Deus quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais. Está muito bom aqui, mas Deus quer mais. Talvez você já viveu uma história na sua vida de dor, de sofrimento, e você passou por isso, mas Deus quer mais. E o que aquele homem fez? Piedoso de coração, né? Certo dia ele foi servir uma taça de vinho para o seu rei. E o rei observou que aquele homem estava triste, sem um sorriso no rosto. Enquanto eu preparava essa pregação, eu falava assim: nossa, ele é devoto de São José Maria Escrivá, porque ele trabalha com alegria, ele trabalhava com um sorriso no rosto. E aquele certo dia ele estava triste. E o rei perguntou para ele assim: por que você está triste? Ele disse, ele fez uma oração, falou assim: ó Senhor, se a gente ler aqui os capítulos anteriores, a gente vai observar isso. Ele faz uma oração e fala: ó Senhor, se for da sua vontade, né, se for do seu desejo, eu quero ajudar o meu povo. E a oração daquele homem simples tocou o coração de Deus, né, de tal forma que o rei permitiu que aquele homem copeiro, Neemias, saísse ali dos seus serviços e descesse lá para o meio do povo para reconstruir a muralha. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha, para você, Chamas da Esperança, para você, Chagas Eternas, Deus escuta a sua oração. Deus escuta a sua oração, irmã. Deus escuta a sua oração. Deus escuta a nossa oração. Pode ser que Ele não dê
de imediato, mas a nossa oração está em Deus. E quanto a nossa oração está em Deus, o nosso coração está em Deus. Assim como Deus concebeu este homem descer lá na desesperança, lá no sofrimento, Ele vai permitir que através de nós Ele possa fazer na nossa vida. Às vezes nós achamos que é fácil. Não é fácil, irmãos. Se nós entrarmos nesta palavra, nós vamos ver aqui a partir do início do versículo número 1 do capítulo 5, nós vamos começar a ver que o povo murmurava, nós vamos começar a ver que o povo reclamava, nós vamos começar a ver que o povo até maldizia Deus. Nós começamos a enxergar aqui um povo que murmura, nós começamos a enxergar aqui um povo reclamão. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, murmurar não resolve, reclamar não resolve, só piora as coisas. Em nome de Jesus eu rezava e falava com o Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja através dessa pregação? O Senhor dizia: Robson, eu quero homem, quero mulher, que ao invés de murmurar, coloca o joelho no chão e reza. Ao invés de mostrar, ficar dando ênfase para o erro, dá ênfase para mim, para o meu coração, para a minha vida. Que me busque não somente com os lábios, que me busque não somente com as minhas mãos, mas busque a minha face. Reclamar não adianta, murmurar não adianta. E o povo, Neemias estava lá, sofrendo, tomando sol, chuva, injúrias, e o povo murmurava, e o povo murmurava, e o povo murmurava. Amados, talvez hoje somos nós que só murmura, que só murmura, que só murmura. Eu quero dizer para você que este murmúrio é lamentação, que este murmúrio é louvor ao demônio, e que este murmúrio, que por muitas vezes a gente carrega, é algo dentro de nós que não está resolvido, é algo dentro de nós que precisa ser tocado, é uma gaveta do nosso armário que nós precisamos abrir e dar acesso para que Deus, Ele possa viver debaixo do temor de Deus e não embaixo da murmuração. E quando eu rezava por essa pregação, eu recordava muito do livro de Jó, né, que a esposa de Jó estava lá maldizendo. Que Jó falava? Cala sua boca, maior é o meu Deus. Nós precisamos tomar essa atitude na nossa vida, de confiar de que maior é o nosso Deus, e ao invés de murmurar, nós precisamos viver debaixo do temor dEle. Precisamos buscar estar debaixo da graça dEle. Amados, enquanto eu rezava, o Senhor, Ele me dizia que grande era a reclamação, grande é o murmúrio. Na palavra, neste texto, grande era a murmuração, a reclamação. E que às vezes neste mundo, este mundo prega que quando é a reclamação, é a dificuldade, a gente precisa reclamar. Mas eu quero dizer para você que é cristão, tudo errado. Quanto maior é a dificuldade, quanto maior é o sofrimento, quanto maior é a dor, aí é na hora que Deus está mais nos amparando, aí é na hora que Deus está mais nos segurando. Aí é a hora que a gente não entende que o mundo lá fora prega, e que nós vemos que a nossa vida está na frente do buraco, que nós estamos no fundo do poço, mas quem está ali nos sustentando é Deus, quem está ali nos levantando a mão é Deus, porque nós estamos assim debaixo da graça dEle e debaixo do temor dEle. O mundo lá fora não quer saber de viver debaixo da graça de Deus, não quer saber de ser temente a Deus. Eu rezava, eu questionava: Senhor, mas beleza,
Por mais dificuldade que nós tenhamos, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Nós precisamos temer a Deus. Mas em que sentido? Em que sentido? E o Senhor me questionava a pensar de que esse temor existe o sétimo dom do Espírito Santo, um dos 7 dons do Espírito Santo, que é o temor de Deus, que a gente aprende lá na catequese, que é o respeito, tá certo? Mas nós precisamos viver isso numa totalidade mais profunda, de um temor, de um respeito, sim, amém, mas de um temor e respeito além disso, de um temor e respeito, amados, de saber de que Deus é Deus, amém? E nós somos carne e osso, e que nós não somos nada sem Deus, e de que Deus está, mas muito além de nós. Vira para o irmãozinho que está do lado e fala assim: Deus está muito além de nós. Deus está muito além de nós. E Deus estando muito além de nós, Ele pode muito mais do que a nossa capacidade humana que é fraca, de que o nosso olhar humano que é fraco. Deus quer que nós olhemos pela fé, caminhamos pela fé e vivemos pela fé, temendo Ele dia e noite na nossa vida. Dia e noite na nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui hoje para que nós possamos romper. Vou voltar de novo neste ponto com o murmúrio. É preciso romper com aquilo que nos escraviza. É preciso nós olharmos para a nossa vida. Gente, mas o Espírito Santo está me incomodando demais que estranho. De olhar para a nossa vida e enxergar através da nossa vida todos os motivos de nossas reclamações. Até nós que estamos caminhando de certo para mim. E deixar Deus tocar. E eu perguntava mais: beleza, Senhor, me fala mais a respeito de viver neste temor. O que o Senhor tem para o povo do Chagas? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para aquele povo? O que o Senhor tem para aquele povo que está em casa acompanhando a missão? E o Senhor me dizia assim: Robson, nos tempos de hoje, viver debaixo do meu temor é viver com uma vida totalmente ali, agora sendo catequético, pautada nos 10 mandamentos. Isso é vencer temente a Deus. É viver com a vida totalmente pautada nos sacramentos da igreja. Quanto tempo você não confessa? Você é batizado? Você é crismado? Você é casado? Se não, regulariza a sua situação. Procura o sacerdote e confessa seus pecados. E eu falava: Senhor, o que mais o Senhor deseja neste tempo de hoje para aquele povo do Chagas que quer viver debaixo do temor de Deus? O Senhor, Ele me dizia: é preciso andar na fidelidade com a igreja. Não é só ir na igreja quando quer. Não é faltar na missa dia de domingo e ir no grupo de oração segunda. Não, é ser Chagas, é participar do grupo, é você entrar na live na segunda-feira, mas no domingo tá lá na Santa Missa comungado, confessado. Se não chega um final de semana, ou chega um feriado, entre aspas, feriado, que é algo, um feriado religioso, né? Você pegar a Austrália e ir para a roça, e ir para a praia, não. É você viver o feriado religioso ali na igreja.
É isso que o Senhor quer que nós hoje vivamos debaixo desse temor, porque, amados, é só nos mandamentos, é só nos sacramentos, é só obediente à Santa Igreja que o Senhor vai olhar para cada um de nós. O Senhor, Ele vai conceber essa cura para nós, e é só assim que nós vamos nos manter firmes na caminhada, debaixo do temor, sim, do Senhor, nos mandamentos, nos sacramentos, na obediência à igreja, na escravidão à Virgem Maria, porque, amado Senhor, quer você queira, quer não, o Senhor, Ele distribui as bênçãos dEle todos os dias, o Senhor, Ele cura todos os dias, o Senhor, Ele liberta todos os dias, mas Ele quer uma fidelidade de nós, Ele quer que nós vivemos debaixo do seu temor. Não adianta você vir aqui rezar, o Senhor vai depositar a cura na sua vida, o Senhor vai alcançar a bênção na sua vida, mas se você não permanecer firme e fiel no temor dEle, tudo vai passar e você vai voltar a ter o mesmo vício, você vai voltar às mesmas práticas, você vai voltar a continuar afastado do Senhor, querendo se alimentar do mundo, e nunca vai se alimentar, porque é só Deus que se alimenta, e viver debaixo da graça dEle, que nos alimenta e nos sustenta cada dia. Quando o irmão mandou para mim, dia 7 de setembro, para terminar a pregação, eu conversava com a minha esposa e eu falava assim: Fernando, você não sabe, mas eu tenho um avô que ele suicidou. Que ele participava dos trem estranhos lá, de terreiro. Que ele bebia muito e ele suicidou. Aí ela falava: é importante rezar, né? Eu falo sim. E eu lembro que eu era um jovem que era muito viciado em masturbação e pornografia. E eu lembro que num dia, num encontro que eu participei, a pessoa que estava lá na frente, ela disse assim: ó, está sendo curado aqui agora, né? Jovens com problema da masturbação, problemas de masturbação, jovens com problema na pornografia. Estou sentindo um cheiro de álcool muito forte nesse lugar. E está sendo curado a primeira, a segunda, a terceira geração sua. Corre e confessa. Se caiu, corre e confessa. Se caiu, corre e confessa. Se caiu, corre e confessa. Amados, 2015, se não me falha a memória, 27 de janeiro de 2015, aquele dia o Senhor me alcançou. Naquele dia eu senti profundamente tocado na alma pelo amor de Deus. Mas se eu não permanecesse firme nos mandamentos, se eu não permanecesse firme nos sacramentos, se eu não permanecesse firme à igreja, se eu não entregasse a minha vida ao Evangelho, a cura do Senhor poderia me alcançar, mas eu iria continuar no buraco se eu não mudo de atitude. Eu iria continuar no buraco que eu não aceitasse viver debaixo da proteção de Deus, debaixo do sustento da mão de Deus. E é isso que o Senhor deseja para nós esta noite, que nós, sendo tocados pelo Senhor, recebendo a cura que o Senhor deseja nos dar, a bênção e a graça que o Senhor deseja nos dar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa realidade, se nós não nos permanecermos firmes diante do Senhor, debaixo do temor do Senhor, nós não vamos vencer estas heranças negativas da nossa vida, da nossa alma. Amados, eu não ia nem falar isso aqui. Fiquei relutando, mas eu conheci a Fernanda, minha esposa,
E ela tem uma história de vida muito bela. Ela não foi criada pela mãe, não foi criada pelo pai. Desde recém-nascida ela foi criada pela avó. O pai e a mãe dela nunca teve junto, só foi um lance. Não estou expondo ela não. Muita histórico na família de separação. E a gente teve um namoro muito difícil no início, porque o meu coração era muito duro e o meu coração era muito fechado. Eu tinha dúvidas vocacionais, que eu deveria ser padre ou não. Até que através da oração dela o Senhor tocou no meu coração e eu disse para ela: Fernanda, eu não quero saber da sua história de vida. Eu não quero saber por quem você foi criada, eu não quero saber a história do seu pai e da sua mãe. Eu vou casar com você para que seja rompido na sua vida todo o histórico de divisão de família. Mas se eu não permanecer firme nos mandamentos, se eu não permanecer firme no sacramento, se eu não permanecer firme na igreja, nós casamos na Santa Edviges, graças a Deus. Ela é padroeira do nosso casamento. Eu vou fraquejar, ela também. As raízes a gente vai cortar, mas pode ser que elas voltem a brotar. E a história que poderia ser uma história de vitória poderia ser uma história de derrota. Amado, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Você que está aqui, você que nos acompanha. Para Deus fazer a obra dele romper na nossa vida, irmão, é preciso de matéria. E a matéria é a nossa decisão. A matéria é o nosso querer. A matéria é a nossa vontade. Deus, por mais que Ele queira, Ele não vai fazer se Ele não tiver matéria. Se Ele não tiver desejo. Se Ele não tiver abertura, Ele vai ficar ali enxergando o seu sofrimento, vendo o seu sofrimento, sofrendo com você, mas Ele precisa de abertura. E quando a irmã começou a conduzir aqui, eu falei assim: meu Deus, a mesma moção que eu tive, ela teve com Deus que é Pai, e pedir pela mãe. Essa madrugada era mais ou menos umas 1:50 da manhã. O Jonas Miguel começou: papai, ele não é de chamar à noite, papai. Eu fui lá: filho, o que você quer? Leite. Peguei o leite, dei para ele. Deitei de novo. 2 minutos depois: papai. Eu fui lá: filho, o que você quer? Embrulhar. Embrulhei ele. Aí 3ª vez: papai. Fui lá. 4ª vez: papai. Ele vomitou. Eu falei: ixi. Trocamos a cama, o forro de cama. Dei um banho nele para limpar o vomitado. Aí eu perguntei: filho, o que você quer? E ele falou assim: deitar. Eu deitei com ele e perguntava assim: Senhor, o que o Senhor deseja com isso? Eu tenho uma pregação lá no Chagas amanhã. O que o Senhor deseja? Fala alguma coisa, Senhor. Fala no meu coração, Senhor. Aí ele me dizia assim: Robson, da mesma forma que o Jonas Miguel chamou papai, aquele povo precisa me chamar. Aquele povo precisa me chamar. Porque Deus é nosso Pai. E eu sou falho, cheio de pecado, da minha disposição. Muito mais é Deus querendo nos ouvir. Querendo nos ouvir. Nós dizermos: papai, eu preciso de cura. Nesse. Papai, eu preciso organizar a minha vida nisso, naquilo e aquilo outro. Papai, eu preciso romper com o murmúrio, eu preciso romper com a fofoca, eu preciso romper com os lugares onde eu vou, eu preciso romper com as amizades. E Deus, Ele vem ao nosso auxílio, e Deus, Ele vem ao nosso encontro. Deus é dessa forma. Nós precisamos pedir, nós precisamos renunciar e renunciar de verdade. Porque não adianta nada vir aqui rezar, renunciar, o pregador vir aqui falar e você falar assim: nossa, parece que falou tudo para mim. E você não mudar de vida e não mudar os passos.
Nós precisamos ser fiéis. E dizer para Deus: papai, eu quero viver debaixo do teu temor. Todo mundo aqui tem dificuldade, eu também tenho, amém? Mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Todos temos dificuldades, mas muito mais é o que nos aproxima de Deus. Talvez você tenha uma história de vida de vir aqui na frente, mas você vai ver que mesmo a sua história sendo difícil, que mesmo na negatividade, mesmo de um laço e de uma raiz pecaminosa, mesmo que as suas escolhas foram todas erradas, Deus é maior, o amor de Deus é maior, Deus está conosco, Deus não desampara o seu povo e Deus não desampara nenhum de nós. É preciso nós nos decidirmos por romper com todo o mal, romper com toda distância com Deus. Enquanto eu rezava, o Senhor me mostrava que essa decisão, que essa renúncia, que essa certeza era um caminho de subida. Que você passa por uma dificuldade hoje e você sobe. Você passa por outra dificuldade e você sobe. E quando nós caminhamos no Senhor, passamos por uma dificuldade, passamos por outra, é o céu que é o nosso lugar, é na presença de Deus que é o nosso lugar, é com Deus que é o nosso lugar, e é com Deus, com os braços estendidos, te dizendo: filha, filho, aqui é o seu lugar, aqui é o lugar que eu preparei para você. Por mais que a sua vida seja sofrida, por mais dificuldade que você passou, eu passei contigo, eu estava contigo, e é contigo que eu quero passar o restante da minha vida e de todo o meu ser. Muito mais, muito mais é a misericórdia e o amor de Deus por nós. Muito maior do que o nosso murmúrio, muito maior do que a nossa reclamação, muito maior do que a nossa dor, que o nosso sofrimento, que as nossas dificuldades. Nós passamos aí por pandemia, nós estamos passando por problemas, mas muito maior é o nosso Deus. E é preciso nesta noite nós sairmos daquele lugar, daquela porta ali, ó, na certeza de um Deus que nos ampara, de um Deus que escuta a nossa oração e de um Deus que é muito maior do que a nossa pequenez e o nosso nada. Precisamos abrir o nosso coração para essa esperança, para essa certeza desta palavra. Viver debaixo do temor dele. E o resto é resto. Talvez você não sabe como. Talvez você não sabe como. Mas o próprio Senhor é quem vai nos direcionar. A visualização que o Senhor me dá é de barreiras. A visualização que o Senhor me dá é de que tem uma pessoa na frente de uma barreira. Você olha para um lado e vê barreira. Você olha para um lado e vê barreira. Você olha para cima e vê barreira. Você se sente incapaz de transpor essa barreira.
sem força, limitado. Mas eu quero dizer para você que muito maior do que essa barreira é o amor de Deus, que faz com que toda barreira e toda muralha seja quebrada, que faz com que toda dificuldade seja rompida. O que o Senhor pede nesta noite é confiança, 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 confiança.